aprendendo a advogar nesse aspecto. E hoje em dia, assim, eu digo que o maior desafio da advocacia criminal, e seja ela do meu nicho ou de qualquer outro nicho, da advocacia como um todo, mas principalmente a advocacia criminal, eu vejo hoje, bem atual, a espetacularização dos crimes, né, o que a mídia traz, demonstrando toda uma investigação, todo um processo, e a pressão da sociedade e a mídia acabam forçando um pouco o judiciário a tomar medidas que, às vezes, muitas vezes o advogado tem que estar muito atento para garantir que o acusado ali, ele tenha um devido processo legal, ele tenha uma investigação que não extrapole, que não abuse do direito. Então, assim, na minha atuação, a nossa atuação, ela se dá muito na fase investigatória, né? Quando o cliente vem, geralmente ele foi alvo de uma operação policial, então nós geralmente temos que lidar com medidas de prisão preventiva ou cautelares alternativas à prisão, indisponibilidade de bens, sequestro de bens e valores, apreensão de bens e objetos. Então, tudo isso nós temos que sempre analisar o caso, e nós constatamos muitos excessos, né, na advocacia. Então, se um crime causou um prejuízo de R$1 milhão, o que acontece é que o Ministério Público e o Judiciário acabam determinando uma disponibilidade de bens de R$50 milhões. Então, o trabalho do advogado no crime de colarinho branco, hoje em dia, ele se dá principalmente ali desde o início da investigação, já visando garantir, por exemplo, se for uma empresa, que essa empresa não vá à falência, então você tem que garantir que essa disponibilidade ela seja restrita àquele crime imputado, né? Aquele suposto crime. Então, medidas cautelares são muito aplicadas. Como eu disse, não é um crime que tem violência, então, apesar de serem decretadas prisões preventivas temporárias, o direito penal econômico, que é como o nome técnico, né, que a gente aplica para esses crimes de colarinho branco, ele visa hoje muito mais atingir o patrimônio desses supostos criminosos do que a liberdade. Obviamente que existem casos de prisão, mas o intuito é sempre garantir ou a devolução daquilo que foi lesado à instituição, à administração pública, ou privar, né, as organizações criminosas, as imputadas organizações criminosas, dos bens, porque tirando o dinheiro da organização, acredita-se que o crime vai acabar. Então, nossa atuação é muito voltada para essa área investigativa, para essas medidas cautelares. Vocês devem acompanhar na televisão aí muitas operações, né? A Lava Jato, por exemplo, foi uma que cada semana tinha um capítulo diferente, a gente ficava tentando assistir e infelizmente, assim, tem um lado negativo do advogado, que é, às vezes, criminalizado, né? Se você defende alguém que está respondendo a um crime de corrupção, você... na verdade, qualquer crime, né? Qualquer crime, o doutor está aqui também, vai falar disso, dos desafios da advocacia, mas, infelizmente, hoje ainda temos pessoas que criminalizam a nossa profissão, mas se alguém aqui tem vontade de ser advogado, o que a gente tem para falar é que tenha postura de advogado, valorize sua profissão, seja ético, busque respeito, busque suas prerrogativas. O advogado, ele é essencial à administração da justiça. O advogado, ele é o verdadeiro instrumento da defesa dos direitos e garantias fundamentais. Então, jamais você tem que pensar que um advogado, por defender alguém que supostamente cometeu um crime, ou que confessadamente cometeu um crime, que ele está ali para garantir uma impunidade. Não, ele não está para garantir uma impunidade. Ele está para garantir que o processo seja feito de forma a respeitar o direito daquele investigado, daquele processado. Ele está para garantir que não existam abusos naquele processo. Ele está para garantir, inclusive, a elucidação, a melhor elucidação dos fatos, a restituição, se for o caso, sim, ao erário. Então, eu digo, se você tem vontade de ser advogado, pense que
você atuando com ética, né, você entendendo de procedimentos, estudando e sabendo dos seus direitos e dos direitos do seu assistido, você já tem tudo. Então, não pense, a advocacia está saturada ou a advocacia está marginalizada. Não, não está. Na advocacia, assim como em qualquer outra profissão, existem profissionais que cometem erros, assim como em qualquer outra profissão, né? Na medicina, no judiciário, na magistratura. Então, jamais você, enquanto advogado, deve admitir que alguém criminalize ou marginalize a sua profissão. Então, se você for ético, se impor e atuar da melhor forma possível, você vai ser um advogado diferenciado. E, enfim, doutor, eu vou passar a palavra para o doutor Rodrigo e agradeço mais uma vez a oportunidade. A gente vai continuar debatendo aqui sobre isso, mas agora ele vai falar um pouquinho da advocacia criminal, principalmente na atuação dele, né? Doutor Júlio. Ah, sim, tá. Pessoal, boa noite. Então, sempre que eu entro na fala, né, o coração palpita mais rápido, porque eu sou graduado aqui, pós-graduado aqui, né, meus mentores ainda estão nos corredores da faculdade, está aqui a doutora Lucinéia, ali o doutor Marcos Werneck, e eu tenho uma paixão muito grande pela faculdade de Faro, eu também sou professor aqui na faculdade. Eu sou da primeira turma de processo penal, tá? E no primeiro dia da aula, eu já disse que queria ser criminalista. Eu estou tentando falar uma coisa bem interessante, que quando ela terminou a faculdade, que ela pegou a carteira da ordem, ela pagou o seu escritório com o dinheiro do estágio. E foi semelhante à minha situação, porque eu arrumei 2, 3 colegas aqui e abri meu primeiro escritório com o último estágio da PGE. Passei 2 anos de estágio lá, eu tirei o dinheiro e falei, agora não tem mais dinheiro, agora a situação é advogar e conseguir de fato. Então, doutor, eu queria que a doutora falasse para os alunos aqui da faculdade sobre esse desafio do início da carreira. Sei que a doutora já é uma advogada conceituada, já tem um tempo de estrada e pode falar sobre isso, mas tem muitos aqui alunos que têm medo ainda da advocacia. Eu sempre que vejo uma matéria, seja lá em qualquer jornal, mesmo que eu estava assistindo o Jornal Nacional, quando eu vi que se desfizeram aquelas manobras que fizeram lá no Rio de Janeiro, o tribunal anulou toda a ação penal que tinha contra alguns advogados, que advogavam para grandes empresas, eu simplesmente aplaudi aquela atitude de não querer criminalizar a advocacia, porque o advogado ele é essencial à administração da justiça. E o povo, outrora, querem, muitos deles, criminalizar a advocacia criminal. Então, quando foi anulado aquilo dali, eu saltei do sofá, fiquei muito alegre, porque a advocacia é isso. Nós temos que sempre buscar a justiça, sempre buscar essa ética na advocacia. Eu queria que a doutora conversasse um pouco mais e convencesse muitos dos que estão aqui, querem ser promotor, querem ser juiz, né, tem medo da advocacia, ou até mesmo amam o direito penal, mas caso do direito civil, eu considerei na faculdade. Eu queria que a doutora falasse um pouco mais sobre essa situação, essa trajetória desse início. Bom, como eu disse, sair do serviço público, iniciar na advocacia não foi fácil, porque mesmo que você tenha conhecimento, experiência técnica ali do direito, você está indo empreender, você está indo abrir uma empresa, digamos assim. Você precisa de clientes, você precisa de capital, você precisa gerir essa empresa, né? E obviamente todo o início é difícil, como eu disse, eu e meu sócio, nós, a primeira coisa que a gente fez quando decidiu advogar e começou mesmo a abrir o escritório, foi falar com todo mundo que a gente conhecia. Ele foi visitar todos os amigos dele, empresários, todos os meus amigos que eram servidores, enfim, todo mundo que eu conhecia sabia que eu estava advogando, inclusive já tinha Instagram, né? Hoje em dia, alguns de vocês devem saber do marketing jurídico, né? Em 2016, eu nem sabia o que era marketing jurídico, mas instintivamente eu postava foto no escritório, né? Falando, olha, mais um dia de trabalho na advocacia. Tinha clientes? Nem sempre, mas eu estava ali postando. Pois
Pois é, doutor. Pois é. E, então, assim, todo mundo sabia que a gente estava advogando. Então, quando um colega precisava de um advogado ou algum parente precisava de um advogado, mandava lá para mim, porque ele sabia que eu estava advogando. E aquele ditado, quem não é visto não é lembrado, é mais que verdade. Então, se eu não... Obviamente que eu estava com medo, né, de gritar para o mundo inteiro que eu estava advogando, porque a gente nunca sabe, né, se vai dar certo os nossos planos, a gente entrega na mão de Deus e vai. E eu gritei para o mundo que eu estava advogando, fiz esse marketing instintivamente nas redes, então, como eu disse, meu sócio também tem muitos conhecidos empresários, falou para todo mundo que estava advogando, né, fez visitas, e nós esperamos um pouquinho, né? Esperamos agindo, né? Dessa forma. E eu postava que eu estava estudando corrupção, lavagem de dinheiro, porque eu já visualizava. Chegava um cliente de direito de família, um cliente de direito civil, a gente fazia. A gente não tinha clientes, a gente não tinha nada, a gente fazia. Mas eu passava já aquela imagem do cliente que eu queria atingir, que era servidor público, que era o direito administrativo sancionador. Eu falava sobre PAD, probidade administrativa, e sobre peculato, corrupção, enfim. E ele também, da mesma forma, quando ia fazer uma visita, né, para um cliente, para um amigo, né, oferecer o serviço, ou dizendo que ele estava trabalhando para que quando aquele amigo precisasse se socorrer de um advogado, ele lembrasse, e assim foi. E as pessoas foram lembrando a gente, amigos, inclusive foram clientes, amigos indicaram clientes, tanto meus quanto deles. E foi assim, a nossa advocacia foi desenvolvendo, e estamos aí há 6 anos. Graças a Deus, no primeiro ano, a gente conseguiu já, pelo menos, pensar assim, vai dar certo, né? Mas todo início é difícil, é desafiador, nós tivemos que aprender muita coisa até hoje, nós aprendemos com a advocacia, e você nunca vai deixar de aprender com a advocacia, ela é desafiadora realmente. Cada processo é diferente, cada processo te coloca numa situação diferente, você aprende um assunto novo, vocês sabem que o direito é muito complexo, né? A cada dia que passa a gente tem inúmeras leis sendo publicadas, né? O direito penal econômico é um ramo do direito relativamente novo, considerando o direito penal clássico, né? Como eu disse, de homicídio. Então, assim, você, desde pequeno, você sabe que matar alguém é errado, que pegar a coisa do outro é errado. Mas você não sabe o que é uma evasão de divisas, você não sabe o que fazer uma operação, às vezes, diferenciada. Mesmo que você tenha uma empresa, às vezes, você não sabe o que caracteriza aquele crime. Para isso existe também o compliance, né? Hoje em dia, que são normas preventivas para instalar dentro das empresas. Então, a advocacia criminal é muito ampla, inclusive nesse nicho do direito penal econômico. E ainda que vocês saibam que é desafiador, né? Ainda que seja desafiador, o que eu gosto de falar é que cada um tem a sua trajetória. Você se inspira no outro, mas a sua trajetória vai ser sempre diferente da do outro. Então, eu nunca pensei que eu fosse sair do serviço público para advogar, até o momento que eu saí. Eu nunca pensei que eu fosse levar para a advocacia a experiência do serviço público, porque geralmente o advogado ele tem experiência ou porque ele começou já desde o início advogando, ou porque ele trabalhou em um grande escritório de advocacia, até se sentir confiante para ter o próprio escritório. Então, o meu caminho ele já foi diferente, assim como o de cada um de vocês aqui vai ser diferente. Então, não importa se você, né, quer ser juiz, promotor, mas a advocacia é muito mais legal. Não importa o que você quer ser, se você quer ser advogado, criminalista, familiarista. Você sempre vai ter desafios, né? A questão é e buscar, né? Buscar sempre contornar essas adversidades aí e fazer um bom trabalho. Estar orgulhoso do que você faz, né? Boa noite. Boa noite. Assim como o Irinaldo, eu sou Irinaldo do Dandara, eu também nasci aqui. Eu estava pela Dandara, primeiro júri, pode chamar de júri, né? É o júri simulado que muitos de vocês vão fazer, tá? Foi aqui. Ou outro, né? Não sei.
seleção, né? Então, assim, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, agradecer a coordenação do curso, a FAR, a direção, a presença de vocês. Eu estive aqui semana passada numa turma, acho que do sexto e sétimo período, né, professor André? E aí a gente conversou um pouquinho também, e depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Parabenizar a doutora Dandara pela sua trajetória, porque é muito difícil. Primeiro, porque a gente tem que dar muita força para a mulher que resolve advogar uma coragem danada, né? Colocar uma credencial do AB, enfrentar fórum, enfrentar presídio às vezes, enfrentar delegacia, enfrentar o machismo estrutural que nós temos sim, né? Ela tem local de fala para isso, né? Já melhoramos um pouco a cada dia, não vai ser de uma vez só, tá? Mas eu queria que a doutora Dandara trouxesse também, ela também escolheu uma área de atuação dentro da advocacia criminal. Vocês viram que ela recortou, né? Se preparou, o serviço público, inclusive, serviu como preparação, né? O período que esteve lá, porque aí o volume de serviço para ela foi muito grande, né? Não dava muito para pensar, não dava muito, tinha que estudar de madrugada, estudar na hora do almoço, né? E dá um depoimento para eles, né? Porque é direito penal econômico. E além do direito, né? Certamente a doutora tem que se preparar por outras áreas, né? E aí quem esteja interessado, pensando, ou fazer TCC, ou depois em atuar nessa área, né? Como que a gente pode se preparar, além de curso de direito, outros cursos, uma preparação assim complementar, né? Para a gente poder caminhar. A doutora falou muito bem, cada processo, cada caso é um desafio novo, né? De repente vem um empresário que atua por licitação em hospital, aí depois chega lá o empresário de mineração, nossa, não tem nada a ver uma coisa com outra, lá vai, né? Então assim, explica para a plateia, né, esses desafios que a gente passa, principalmente nessa sua área. Parabéns pela trajetória, tá? Obrigada. E a gente dá esse depoimento que é muito importante para quem está aí pensando e planejando o seu futuro. Obrigada, doutor. Muito interessante esse questionamento, porque a advocacia, não só a advocacia do direito penal econômico ou dos crimes de colarinho branco, toda a advocacia está cada vez mais multidisciplinar. Então, hoje em dia, não existe mais você falar, eu só trabalho com tal coisa e não vejo mais nada. Não existe isso. Na minha área de atuação, por exemplo, eu sou advogada criminal, né? Crimes empresariais, crimes de colarinho branco. Mas o que envolve esses crimes de colarinho branco? Como o doutor disse, tem lavagem de dinheiro, tem crime licitatório. Para eu entender o que é lavagem de dinheiro, eu preciso saber de operações financeiras, preciso entender como funciona o financeiro de uma empresa. Para eu saber de um crime licitatório, eu tenho que ter noções de direito administrativo. Para você falar de crimes tributários, que eu atuo também em crimes tributários, eu preciso entender de direito tributário. Então, cada dia o trabalho ele te exige que você estude não só aquela sua área de atuação, mas tudo que se conecta com ela. E o advogado está sempre tendo que estudar, sempre tendo que se atualizar. Então, ainda que você tenha experiência, realmente é desafiador. A gente está sempre comprando, buscando livros novos, mas hoje em dia a internet ela tem muito conteúdo. Existem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não sei se eu posso fazer propaganda, mas eu acredito que sim, o Conju é um site que tem um rico conteúdo, principalmente também sobre essa questão do direito penal econômico. Então você vai ver ali grandes juristas e ministros falando sobre o que há de mais novo no direito penal, no direito penal econômico, enfim, em vários ramos do direito. Mas a atualização ela tem que ser constante, você tem que estar sempre buscando estudar, porque senão você realmente pode ficar para trás, né? Você se depara com uma situação, você pode não saber ali de cara resolver, mas você vai falar, não, eu tenho uma noção disso daqui, não vai falar, mas você vai pensar, eu tenho uma noção disso daqui, eu vou desenrolar.
digamos assim. Então você vai aprender e você faz parceria com colegas, você não entende tributário tanto, porque você é mais da questão criminal, mas o seu colega entende, então você vai fazer uma parceria com ele, vai pedir um auxílio, né? Então, assim, se eu tivesse chegasse um caso de júri para mim, que eu decidi pegar, eu ia com certeza pedir uma parceria, uma orientação com o Dr. Rodrigo, e se chegar para ele um cliente que ele sabe que eu posso dar uma ajuda, ele também vai falar comigo, e assim, estudo constante, é parceria, é buscar experiência, onde você tiver oportunidade, seja no estágio no órgão público, seja no escritório de advocacia, né? Eu vejo hoje em dia a gente estagiando voluntariamente também, já apareceu no escritório pessoas querendo estagiar voluntariamente. Então é buscar sempre conhecimento, porque cada dia mais o direito vai ficando mais amplo. Muito bem, doutor, muito bem. Vou dar uma perguntinha para a doutora. Vocês perceberam que no direito penal econômico, o MP, o juiz, quer atingir o segundo bem que o cidadão protege mais? Tem muita gente que troca a sua liberdade, para proteger o seu patrimônio. O MP, o juiz vai onde? Onde que ele vai atingir? O patrimônio. Isso força a andar. Isso força aquele acusado que pressupôs o crime X ou Y a talvez colaborar para ver se ele consegue liberar parte do seu patrimônio, por exemplo. Sim, né? Principalmente hoje em dia que a gente tem aí a colaboração premiada, os acordos de não persecução penal. Então, esses assuntos que a gente vê na mídia, eles, na prática, realmente funcionam com uma forma assim, de sim, efetivar, né, o direito. Muitas vezes esse acordo é bom, pode ser bom para o cliente também, tudo depende do cliente, da situação dele, do advogado, né? Mas você tem que sempre entender qual é a situação do seu cliente. Seu cliente, ele é um cliente confesso, ele realmente praticou aquilo, então você tem que diminuir danos, né? Você tem que reduzir danos. Como? Tentando fazer um acordo, tentando já devolver o produto do crime ou desvio. Então, assim, esses acordos, eles uma hora ou outra, acabam sendo pressão. Assim, nós vemos muitos exemplos na Lava Jato, né? Mas se o advogado souber também analisar a situação do cliente, isso pode ser muito vantajoso para o cliente, para a empresa, né? Porque às vezes a empresa pode sucumbir por conta de uma disponibilidade de bens, por conta de uma operação que acaba com a imagem da empresa. E olha, já aconteceu, por exemplo, situações comigo, eu trabalhei numa operação aqui no estado de Rondônia, de uma empresa que foi acusada de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Hoje, isso na época que foi deflagrada a operação, nós trabalhamos intensivamente durante a investigação. Hoje, a ação penal contra esses empresários, ela tramita apenas pelo crime de lavagem de dinheiro. Por quê? Porque já durante a investigação, nós atuamos no sentido de demonstrar que não havia sonegação fiscal, primeiro porque não havia lançamento. Então, não sei aqui se já estudaram o crime de sonegação fiscal, que é de supressão, omissão de tributos, e a empresa, para que ela seja acusada, na verdade, para que o autor, o empresário, seja acusado pelo crime de sonegação fiscal, antes disso, né, se exige o lançamento do tributo, que é um ato administrativo que o fisco faz para dizer, olha, aquela empresa está em mora e a pessoa ainda tem que se defender administrativamente perante o fisco, e só depois de toda a defesa, se realmente o Estado falar, não, você deve sim lançar, e ele não pagar, o empresário não pagar, aí sim que surge, né, a justa causa, né, que vocês já devem ter estudado, que é para uma ação penal. Então, nossos clientes, a mídia, né, porque hoje em dia, infelizmente, as operações elas estão muito midiáticas, então muitos clientes eles acabam sendo condenados antes mesmo de um processo começar, né, ainda em fase de investigação. E essa empresa foi acusada de praticar sonegação fiscal de mais de 30 milhões e não havia lançamento nem de R$1 milhão. Então, assim, acontece muito de a gente precisar, nesse caso,
foi decretada indisponibilidade de bens, né, nesse valor que eles apontaram, e a gente ainda na fase investigatória teve que fazer um trabalho para demonstrar, não tem sonegação fiscal, não tem esse valor não existe, e hoje tem um bem em garantia, né, no valor de 10 milhões de reais, que trata apenas da lavagem de dinheiro, e todos os outros bens foram liberados. Então, assim, nesse caso, a indisponibilidade de bens, ela não podia pressionar, a gente não podia aceitar um acordo, porque não existia nem justa causa para ação penal. Mas pode ter um outro cliente que sim, que ele praticou, que ele desviou, que ele é confesso, e às vezes é muito melhor ele devolver, ele deixar aquele bem, né, e fazer um acordo. Então depende muito da situação de cada cliente. É minha vez então? Com licença. De licença, né, pessoal? Que é igual a igreja, nós temos que ficar aqui agora. Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite. Professora Andréia, esses alunos aí estão muito interessados, hein? Interessados em quê? Em notinha? Também. Também. Tá parecendo um hospital, a galera tá até no corredor, meu irmão. E centrais de conhecimento, eu vou botar fé que porque a professora aqui defendeu que ela está em conhecimento, já. Então vamos lá. Primeiramente, quero agradecer o coordenador do curso, o professor Francisco, a professora Andréia, né, a guerrida colega advogada, Dandara, nossa advogada criminalista associada à Bragrim. Na verdade, senhores, preste atenção, as mulheres que aqui estão, quem quer trilhar com a advocacia criminal,